Está fechada porque você não respeitou as regras. Não se aglomere, preserve a vida de quem você ama. Disque Denúncia 190 ou 197. Pense na saúde de todos. Salve vidas. Uma campanha independente das emissoras de rádios, jornais e portais de notícias do Brasil. Muito bem, 8 horas e 52 minutos, nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News e neste momento eu quero trazer para você o momento especial Coluna, né? Ele que está sempre aqui toda quarta-feira trazendo para a gente uma mensagem especial e neste momento é o momento de ouvir o que tem a dizer Gustavo Bozetti. Bom dia, Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, meus amigos e minhas amigas da Rádio Informativo. Bom dia, Geve. Prazer participar novamente com vocês desse programa maravilhoso. Hoje falando um pouquinho sobre como encantar os clientes. Algum tempo atrás, eu fui ajudar um amigo meu numa mudança que ele estava fazendo, saído de uma peça comercial que ele utilizava para o seu laboratório na casa dos seus pais, e ele estava indo para um lugar alugado, um lugar mais amplo, e ele precisava de alguns materiais para montar uma prateleira. Eu lembro que nós fomos até uma loja na localidade onde ele estaria montando essa loja, e eu lembro que um senhor, que era o dono daquele estabelecimento, começou a prestar aquele atendimento que nós percebemos que era um jeito bem antigo de atender, né? Como se fosse lá daqueles armazéns, aqueles antigos lojões com os balcões lá na frente. E num determinado momento, eu que estava aproveitando a oportunidade ali, eu lembrei que eu precisava afiar algumas facas para churrasco que eu tenho em casa, e perguntei se aquele senhor tinha alguma coisa que pudesse algum utensílio que pudesse me atender naquele momento. E ele apontou assim de longe com a mão, dizendo: ali pela prateleira ali tem possivelmente vai encontrar uma pedra para afiar facas. E eu fui lá e comecei a procurar e eu não encontrei. E perguntei para ele se ele podia me ajudar. Ele disse: eu não consigo te ajudar, a moça que limpa aqui, ela às vezes bagunça algumas coisas aqui, e aí, mas deve dar, se tu não encontrar, deve estar por ali assim, né? E o final das contas foi que nós terminamos todo o nosso atendimento. Quando chegamos no final, eu perguntei: a pedra, então nós vamos ter que deixar, senhor? E ele, quase que num tom de comemoração, disse que sim, que a pedra nós teríamos que deixar. Ou seja, ele não estava disposto a procurar a pedra para me atender. Aquilo, eu e meu compadre, até hoje damos risada daquele episódio, porque era um jeito espontâneo de ser atendido, nós não ficamos de forma alguma chateados. Mas onde é que eu quero chegar com a conclusão? Empresas assim, que prestam atendimento assim, elas correm um grande risco de ver os seus clientes desaparecendo do seu estabelecimento num determinado momento. Por quê? Porque hoje se fala muito da questão do encantamento do cliente, de produzir para o cliente uma experiência muito positiva. É por isso que hoje nós percebemos que os varejos, eles são contemplados por uma série de atributos no ambiente, né? Inclusive, muitas vezes, para atender tão bem o cliente vai até uma loja de onde ele vai comprar roupas, ele aproveita para comprar calçados, ele aproveita para fazer a barba, ele aproveita para tomar uma cerveja com os amigos, porque é fundamental que a empresa produza uma experiência positiva para o seu cliente. Inclusive, já existem empresas premiando seus vendedores pelo tempo de permanência do cliente que ele está atendendo dentro da loja, porque sabe-se que quanto mais tempo o cliente permanece dentro da loja, mais
maior é a chance de ele consumir algo da loja. É por isso que nós estamos na era do clientocentrismo, né? Nós precisamos atender de qualquer forma melhor os nossos clientes para não correr o risco de ver os nossos clientes desaparecer das nossas lojas. Cada vez mais o cliente está no centro. Um grande abraço e até a vitória sempre. Muito bem, a participação aí de Gustavo Bozetti na nossa programação, toda quarta-feira no momento do Espaço Coluna, né? Gustavo Bozetti sempre trazendo uma mensagem maravilhosa para todos os nossos ouvintes e hoje com este importante exemplo, né, de como encantar o cliente. Muito bem, gente, nós vamos para o nosso momento Conectados com o Ouvinte e ela já está aqui comigo, hein? Salete Maria da Silva, ela que é a presidente do bairro Jardim do Cedro. Depois da vinheta, a gente conversa com ela. Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, voltamos, né? Rapidão, falei que era rapidão. Para você que está nos acompanhando a partir de agora pelo Facebook, muito bom dia, seja bem-vindo, né? Você que já está coladinho com a gente aí, nós vamos agora para o nosso momento A Voz do Bairro, né? Esse especial que nós estamos trazendo nessas 2 primeiras semanas do mês de junho. E hoje, para falar um pouquinho sobre o bairro Jardim do Cedro, nada melhor do que a presidente do bairro aqui comigo, né? Bom dia, dona Salete, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui contigo. Muito bem. Dona Salete, vamos começar o nosso bate-papo. Conta um pouquinho pra gente como é que é a sua história, né? Como é que a senhora foi parar lá no bairro Jardim do Cedro? Sempre morou lá, morou em outro local antes, depois se mudou pra lá? Como é que é a sua história? Não, eu morei anos no São Cristóvão, mas faz já uns 35 anos que eu moro no Jardim do Cedro. E desde ali eu sempre tive em função de diretorias. Sempre foi atuante, assim, dentro da comunidade. Começando no colégio. Os meus filhos estudaram, e aí eu fiz parte da diretoria do colégio, e assim a gente foi seguindo, né? Uhum. A igreja, trabalhei na creche, aí tinha um bolãozinho, depois terceira idade. Então agora vai fechar agora 4 anos que eu sou presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim do Cedro. E estou lá porque o povo me procurou e pediu. Que bacana. Houve um momento assim de reunião de todo mundo para sua indicação? A senhora foi indicada pela aclamação dos moradores lá do bairro mesmo? Assim, os moradores me procuraram, foram muitos na minha casa. Até então eu não queria, porque eu já tinha outras ocupações, né? Então eu não queria, mas como o povo pediu, então eu aceitei e consegui. E aí estou trabalhando, né? A gente está trabalhando para o bem do bairro. Tudo que a gente pode trazer de bom, a gente traz. Que bacana. Quando a senhora chegou lá no Jardim do Cedro, já era esse grande bairro que é hoje? Não. Quando eu cheguei no Jardim do Cedro, para começar a história, a minha rua, que é a professora Elmúcio Martins Rottler, não tinha saída. Era para cima da minha casa, era tudo potreiro, roça, mato, né? E a gente conhecia todos os moradores. Todos, só que depois foi se desenvolvendo, e a gente não conseguiu mais acompanhar a conhecer todo mundo, né? Porque abriu loteamento para tudo que é lado, né? E então a gente não tem mais aquele conhecimento de todos, né? Mas a maioria do pessoal, a gente ainda que morou lá, ainda mora, sabe? E, então, outros de fora que estão vindo, mas que todos sejam bem-vindos para o nosso bairro.
Que bacana. E como que a senhora vê, assim, hoje o bairro crescendo tanto, né? Hoje tem loteamentos de prédios, hoje tem ruas gigantes, né? Algumas ainda sendo trabalhadas, né? Para calçamento, para asfaltamento. Como que você vê essa questão toda hoje? Hoje ficou um pouco mais difícil, né? Como a senhora comentou, de estar sempre perto de todo mundo, né? Conhecendo todo mundo. E como que é para você essa questão assim de estar ali e ver esse bairro gigante estando cada vez maior e tendo que conhecer, saber, né, do dinamismo de todo mundo? Assim, para mim, eu fico muito, muito grata por morar lá. Eu adoro esse bairro e gosto muito do povo de lá, sabe? A população é bem compreensiva. E eu estou sempre dizendo para eles, eu não posso estar em todo canto do bairro. Qualquer coisa, me procuram, me ligam, que assim que eu posso, eu estou vendo o problema, sabe? Os calçamentos agora é mais é dos moradores, não é mais muito com o presidente, né? Isso mudou muito, porque até então, quando anos atrás, o presidente tinha que fazer tudo isso, né? Tinha que estar sempre correndo atrás, Tinha que estar né? sempre correndo atrás, mas agora os calçamentos, um morador da rua faz uma reunião, convoca os outros e daí eles seguem, pegam as construtoras e seguem para fazer o calçamento. Então, daí eu não preciso me envolver, né? Mas uma vez tudo passava pela associação de moradores. O dinheiro entrava na conta da associação para daí fazer o pagamento, né? E agora, gente, isso aí aliviou um monte, como para o presidente, né? Porque até então a gente faz isso com muito amor e carinho, mas a gente não tem retorno, a gente não ganha salário para fazer isso, entende? Mas eu adoro. Eu ia sabe? justamente lhe perguntar isso. A senhora gosta de fazer essa... Gosto muito, gosto. Eu tenho dificuldades, às vezes a gente é criticada, né? Só que eu tenho 2 ouvidos, um para entrar e outro para sair. E geralmente eu fico com as coisas boas. Que bacana, que legal. Eu quero registrar aqui, o secretário municipal de Esportes, Lazer e Cultura está mandando um super abraço para a senhora. Ai, muito, O Carlos obrigada, Etzigel, Carlos. está assistindo e acompanhando. E a pastora Miriam também está aqui, a senhora deve conhecer a pastora Miriam. Ela está dizendo assim, parabéns, Geve, por essa conversa riquíssima com a senhora Salete. Tem uma pergunta, então vamos à pergunta da pastora. Como vocês articulam no bairro? Né? Como que vocês conversam entre vocês? Como é essa comunicação? Existe algum grupo de WhatsApp? Quais as maiores... Isso até é uma das questões que está aqui na minha pauta, pastora. Uhum. A pastora leu meu pensamento. Vamos primeiro a essa parte da pergunta. Como vocês conversam entre vocês no bairro? Tem algum grupo de WhatsApp onde as pessoas estão interagindo, todo mundo junto? Como que vocês conversam entre si lá? Assim, ó, o meu número, geralmente eu espalhei agora após pandemia, não. Mas os 2 primeiros anos eu fiz um papel e coloquei o número de todos os integrantes da diretoria. E aí eu deixei nos armazéns, sabe? Então o pessoal tinha como sempre entrar em contato com alguma pessoa. Porque assim, ó, eu tenho pessoas na diretoria que eles não sabem trabalhar com esses celulares, entende? Então, até eu também muita coisa estou aprendendo ainda, né? Mas grandes, assim, a gente já consegue fazer bastante coisa. E com o povo eu sempre digo, me ligam, me mandam mensagem e por enquanto a gente não tem assim um grupo que consegue, tipo no WhatsApp, né? Mas a gente tenta ajudar quem pode e se procurarem sempre são bem atendidos. Que maravilha. E a segunda pergunta que a pastora faz, que também seria a minha... Quais as maiores alegrias que você já viveu sendo presidente
do bairro Jardim do Cedro, e também eu gostaria que você já falasse também quais as suas maiores dificuldades, né? Porque para a gente conseguir chegar ao momento de se conquistar uma grande alegria, a gente passa por todo um período, né? Passa por todo um trabalho, mesmo que seja uma coisa pequena, que gere um grande resultado lá no final. Seja uma ação, seja a coleta de alguma coisa, seja gerando bem para alguém, né? A gente passa por um desafio e aí quando chega lá no final tem aquele resultado legal, né? Então, quais as suas maiores alegrias que você já viveu como presidente lá do bairro e também quais as suas dificuldades? Olha, as alegrias é quando alguém vem e te diz assim, parabéns pelo teu trabalho. Isso é Porque legal. não é todos que conseguem fazer isso. Porque a pessoa que é revoltada, que não tem um dom para isso, não consegue. Porque, às vezes, que nem eu falei antes das críticas, né? E assim, ó, dificuldades é tu correr atrás e bater sempre na mesma tecla quando tu quer alguma coisa para o bairro, né? Porque não é fácil, sabe? A gente consegue, mas às vezes tu tem que ir muitas vezes e tu tem que lutar por aquilo. Porque eles até beneficiam a gente, mas eles primeiro testam para ver se tu tá mesmo, né? E tá mesmo interessada em correr atrás. E eu sempre procuro o melhor para o bairro. Sempre. Nunca deixei assim a desejar. Acho que eu nunca deixei a desejar, mas se eu deixei, eu já peço desculpa para minha população lá. Que maravilha, hein? Conta pra gente, dona Salete, quais as principais reivindicações de vocês hoje? O que hoje a Associação de Bairros, a Associação do Bairro Jardim do Cedro está lutando, está querendo buscar? Olha, em primeiro lugar, o nosso bairro teria que ter mais uma atenção nos ônibus, horário de ônibus. Tá muito difícil. Muita reclamação, me pedem, não tem o que fazer. E eu sei que não é só o nosso bairro, mas eu tô falando pelo nosso bairro. Tá muito difícil os horários de ônibus lá, sabe? É que uma vez o ônibus circulava bastante no bairro e depois da pandemia teve esse problema e até agora não voltou mais. E nem sei se vai voltar. Porque do jeito que tá, que daí o pessoal já tá procurando outros meios e daí vai que não tem mais aquele fluxo de pessoas e aí também a empresa não consegue girar, né? Muito bem. Hoje, então, a maior reivindicação de vocês é a questão do ônibus. A questão dos ônibus por lá. ser um bairro um pouco mais afastado do centro, né? Distante para qualquer situação, para ir até a pé ao centro já é bastante longe, né? Então depende do transporte público para essa finalidade. Eu vou muito a pé para o centro. Nós temos até um exemplo aqui no nosso grupo de comunicação. A nossa diretora mora lá no Jardim do Cedro, né? A dona Ivone, e ela por diversas vezes ela comenta com a gente que ela vai e volta a pé. Né? E é bastante desafiador, né? Porque não é tão perto assim como a gente imagina, né? Dá alguns minutos aí, algumas horas de caminhada, né, dona Salete? 45 minutos no pé. Rapidinho, né? Rapidinho. Que bacana. Muito bem. Conta pra gente, dona Salete, durante a pandemia, né? A gente tá passando aí agora, já passamos de um ano de pandemia, né? Estamos aí talvez entrando pro segundo ano já com uma série de coisas relacionadas a esse momento terrível que a gente está vivendo, né? E com vocês lá também, eu acho que não foi diferente, né? Várias situações aconteceram, né? Conta pra gente, vocês chegaram a fazer algum movimento, alguma coisa diferente em função disso? Nós comentávamos antes para doar sobre a grande ação, a grande ação que vocês fazem no momento que tem enchente, né? Que pega a parte de baixo lá, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas ações que vocês fazem. A gente fez uma ação quando teve a enchente, a gente arrecadou muita coisa.
E aí a gente colocou lá na creche da conserva, e a creche da conserva distribuiu lá, entre roupas, alimentos, calçados, né? E aí eles distribuíram lá. De ação, assim, que a gente fez foi essa aí, entre os moradores do Jardim do Cedro. Que bacana. Como que você avalia lá no bairro a questão da segurança, da educação, da saúde? Como que você avalia essa questão lá no bairro de vocês? Olha, a segurança até então, agora até que está um pouquinho mais tranquilo, né? A educação também, temos o colégio lá Dom Pedro, né? Que meus filhos estudaram lá. Agora eu tenho a minha neta, que também está estudando lá. Mas é muito, muito tranquilo e muito bom. E a gente tem a creche lá também, né? Nós temos lá, o nosso bairro lá é rico em muitas coisas boas. Só que às vezes tem pessoas que ainda não valorizam, né? Infelizmente temos, né, em todos os bairros. A gente comentava sobre isso ontem aqui com a dona Marinês, que ela é a presidente da Campestre, né? E também apresentava determinadas situações nesse sentido. Como que você avaliou essa questão da segurança, né? O Jardim do Cedro que teve, por muitos momentos, a fama de ser um bairro diferente, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que está hoje essa situação. Foi possível mostrar para toda a cidade, mostrar para toda a comunidade lajadense que não é assim, que é outra maneira, é outro jeito de ser. Como é que ficou isso? Como é que está essa questão? Olha, é que nem eu te disse, tá bem mais calmo, a gente não ouve mais tanta criminalidade, né? Porque às vezes as pessoas migram de um bairro para o outro, e aí que tem um problema, né? Só que assim, eu acho que o nosso bairro em si, todos têm problema, o nosso também tem, só que agora, que nem eu te falei, já deu uma acalmada bem, bem tranquila. Que bacana. E antes de nós irmos para o momento do encerramento, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os seus próximos desafios, né? O que é que você está pensando aí junto com a direção do bairro? O que vocês estão pensando em fazer ainda, né, para o benefício dos moradores? A gente tem visto que o poder público tem feito grandes revitalizações, né, em vários lugares, em vários bairros, e esses é um dos motivos também que a gente está trazendo os presidentes aqui para coletar de vocês essas reivindicações e também levar ao conhecimento do poder público, que muitas vezes não tem acesso a essas informações. Daqui a pouco é uma coisa tão intrínseca lá dentro do próprio bairro que não chega ao conhecimento, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho quais são as demandas, aí, os desafios que vocês têm, talvez até o final do seu mandato ou na sequência depois. O que o povo reivindica muito para mim é um projeto vida lá no nosso bairro, né? Isso seria muito bom nós ter lá, né? E aí, que nem eu te falei antes, dá uma melhorada nos ônibus, né? Que é uma coisa que o pessoal utiliza bastante, né? E aí tem outras coisas ainda que a gente pode buscar, mas aí a gente tem que ver o que a população também a gente vai, porque até então, desde que teve essa pandemia, a gente não consegue fazer reuniões, sabe? Tá muito difícil, né? Mas a gente vai ter que, se agora consegue fazer algumas reuniões que vai ser liberado, a gente vai ter que fazer uns contatos com o povo para ver também o que a população quer para o bairro, né? Porque não é é a população, né? E eu penso sempre assim no conjunto, né? Não Muito só numa pessoa, né? E a gente tem que ver o que é bom para todos.
E hoje, uma das principais reivindicações é o projeto que ele funciona no contraturno da escola, né? Isso para nós lá ia ser uma coisa muito boa, porque até então a gente tem o campo de futebol, a gente tem o ginásio lá, né? Tem escolinhas lá quando, claro, agora na pandemia não, né? Mas a gente teve escolinhas, a cultura, né? A gente tem lá nós temos. Olha, eu vou te falar uma coisa. Temos academia, que eu não falei ainda, né? Temos academia que agora voltou de novo, tá voltando aos pouquinhos, né? E então, assim, ó, tem muita coisa boa no nosso bairro. Que bacana. Eu gostaria, dona Salete, que você deixasse uma mensagem para os moradores do bairro Jardim do Cedro, né, do qual a senhora é presidente, né? O que você gostaria de falar? Aquilo que está lá no seu coração, que neste momento fala mais alto como presidente do bairro, pelo carinho que você tem, ou pelo desafio, pela demanda que se apresenta. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus moradores lá do bairro Jardim do Cedro, e também para todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Olha, eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo meu bairro e que assim, ó, que quando precisarem algo comigo, me procurem, porque críticas, eu aceito críticas também, como eu aceito coisas boas, eu aceito coisas ruins. Então, assim, ó, que me procurem para a gente conversar, trocar ideias e que tudo vai passar. Essa pandemia aí, eu acho que veio para nos ensinar muita coisa. Só que tem pessoas que às vezes não vê isso, né? Mas eu digo, como eu, pessoa, eu aprendi muita coisa com essa pandemia. Muita coisa. Então, eu acho que tudo que acontece na vida da gente é um aprendizado. E esse aprendizado a gente tem que levar adiante, a gente tem que divulgar e talvez até colocar para certas pessoas que às vezes não têm a visão disso. Que maravilha, uma baita mensagem aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Dona Salete, eu quero agradecer demais a sua presença aqui nessa manhã, né, participando desse projeto tão bacana que a gente criou aqui na Rádio Informativo do Vale, que é a Voz do Bairro. E para nós é um motivo de muita alegria receber a voz lá do bairro Jardim do Cedro, que é a senhora como presidente à frente de todo esse grande desafio, né? A gente deseja felicidade, toda a sorte, né, durante o seu mandato, durante a sua gestão, se perdurar depois também, que a senhora tenha muito sucesso, muito êxito, né, na condução desse bairro, que é um dos maiores bairros de Lajeado. Eu agradeço a todos que me escutaram e que tenham um bom dia, uma ótima semana e muito obrigado por ter me convidado. E espero que as coisas tudo se ajeitam e voltam a ser como era antes. Muito obrigada. Muito bacana. Lembrando, né, dona Salete, que sempre que tiver alguma demanda, alguma coisa, o nosso microfone estará aberto para vocês. Alguma atividade, alguma coisa que vocês estiverem fazendo lá no bairro, quiserem o nosso apoio, nossa ajuda, a gente vai estar aqui pronto para recebê-los, tá bom? Obrigada. Muito bem, gente. Olha só, nós encerramos neste momento também a transmissão via Facebook. Muito obrigado por você que participou com a gente aqui do nosso bate-papo com a dona Salete, né? No momento A Voz do Bairro. A gente que está ouvindo aí nessas 2 primeiras semanas do mês de junho as vozes que vêm dos bairros de Lajeado. E nada melhor do que ouvir aqueles que estão à frente, né, do bairro em questão, né, trazendo aí o seu momento histórico, trazendo as suas reivindicações, contando pra gente o que acontece, né? Porque nem sempre a gente tem condições de ficar sabendo tudo o que está acontecendo lá dentro do bairro. E nada melhor do que o presidente do bairro que está sempre antenado, né? Como o síndico do prédio, né? Está sempre antenado a tudo que está acontecendo. Às vezes não é muito fácil, né, dona Salete? Não é uma atividade muito fácil de se realizar, né? Então, nada melhor do que a gente ouvir eles que estão sempre atentos a tudo que acontece lá. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aí pelo Facebook.
Muito bem, gente, nós vamos para um momento musical aqui no nosso programa. Como disse